Família, eu vim bater esse papo aqui com vocês, coisa bem rápida. Não pretendo me estender por muito tempo, até porque se eu tive vendo alguns vídeos aqui e eu percebi o seguinte: se você quiser ganhar muitos seguidores hoje em dia, estar junto no meio da galera e é só você meter o malho, é só você bater doído no clube quando o time perder, porque parece que a realidade é essa. Todo mundo espera esse momento para bater. Só que se você pega os últimos 4 jogos do Vasco pela Copa do Brasil, cara, o Vasco jogou muito bem. Mesmo com todas as suas limitações, com todas as suas dificuldades, o Vasco jogou muito bem. E venhamos e convenhamos, o futebol é injusto. Eu não vou falar especificamente do Corinthians, né? Eu não vou falar dos erros. Só que os caras estão envolvidos em escândalo atrás de escândalo. E deixa eu só configurar a câmera aqui. Escândalo atrás de escândalo. E o Vasco fazendo tudo certo. Entra em recuperação judicial, consegue fechar um contrato maior com a Nike, recupera alguns jogadores, o Ryan sendo estrela do Campeonato Brasileiro, o Paulo Henrique tendo vaga na seleção brasileira. Cara, jogando um futebol bem jogado, sendo superior ao adversário, que também não é lá grandes coisas, com todo respeito ao Corinthians, o Corinthians é imenso. Entretanto, o time atual do Corinthians não é esse time todo, venhamos e convenhamos. É um time basicamente ali quase igual ao nosso. Só que o Vasco, infelizmente, ele perde uma decisão. E aí, diante disso tudo que eu acabei de falar aqui agora, eu tenho uma pergunta para te fazer, e não fique chateado comigo. Mas a pergunta é o seguinte, cara, o que você prefere como torcedor do Vasco? Você prefere comemorar um não rebaixamento como vem acontecendo nos últimos anos para nós torcedores? Ou você prefere se entristecer porque você chegou numa final de campeonato, numa decisão de campeonato ou de Copa e infelizmente não ganhou? E se você olhar ainda assim, o resultado ele foi injusto. A realidade é que alguns jornalistas, alguns setoristas e pessoas que cobrem o Vasco aqui no YouTube são oportunistas. Agora vão falar mal do Pedrinho, vão falar mal de Diniz. O Diniz eu até entendo. 16 jogos sem ganhar. Ele não dá rodagem para base e tudo mais. Isso eu entendo. Só que para o jogo da final, o jogo de volta na final, me desculpa, vai ter pessoa que vai dar pedrada. Ah, porque ele colocou 4 atacantes e tal. Mas e se o gol sai? E eu não tô aqui defendendo nenhum lado. Se nós pegarmos a retrospectiva do Diniz, foi ruim. Muito ruim. Muito. Só que não adianta querer culpar o Diniz somente por conta desse jogo, galera. Mas enfim, voltando ao que eu estava dizendo. Você prefere o quê? Você prefere comemorar um não rebaixamento? O que a gente precisa entender, cara, é que o Vasco, ele precisa estar disputando esses títulos novamente. E nós estamos começando a partir de um pontapé inicial, no qual foi esse agora. No ano retrasado, nós nem na semifinal chegamos. No ano passado, nós chegamos na final. Esse ano, na final. Então o Vasco está em reconstrução e essa reconstrução ela está sendo tangível. Só que nós não podemos ser oportunistas ao ponto de chegar e querer gestão isso, gestão aquilo. Me desculpa, será possível que você não consegue perceber nada de positivo? É tanto pessimismo assim mesmo? Patrick, você está se contentando com isso? É claro que não. É claro que não, livre disso. Só que, me desculpa, os recursos hoje em dia não são os mesmos. E aí, teve pessoa que falou, mas no Campeonato Brasileiro a gente entregou ali os últimos jogos, poderia ter terminado na 11ª, 12ª colocação. Me desculpe, eu acho que foi o correto a ser feito. E isso é só abrindo um parêntese aqui, porque eu não quero mudar o rumo da conversa. Mas assim, galera,
Tô aqui triste pra caramba que o Vasco perdeu. Só que se todo ano o Vasco estiver disputando, não adianta, uma hora o título vai vir. E tem que entender que esse é o ponto de inflexão. É o ponto de virada. Cara, eu não me contento com isso. Não tô dizendo isso. Só que o Vasco está em reconstrução e as coisas começaram a acontecer, galera. As pessoas, vai vir pessoa que vai vir aqui zoar, vai falar alguma coisa, só que vocês nunca vão entender o sentimento de um torcedor vascaíno. Vocês nunca vão entender esse amor, nunca. E é por isso que eu falo, independentemente do resultado, eu sou Vasco, nasci Vasco e vou morrer Vasco. Assim como disse o próprio presidente Pedrinho há um tempo atrás. Não é pelo resultado, não é pelo placar. É pela representatividade que esse clube tem na minha vida e no futebol mundial inteiro. Então é muito fácil, galera, as pessoas chegarem e dar porrada e bater, porque isso é mole. É simples, se eu quiser eu faço isso aqui. E daqui a pouco tem um montão de gente comentando comigo aí nos comentários, fechando junto e me seguindo. Só que eu não vou fazer isso. Eu vou fazer isso no momento que tiver que ser feito. Só que de coração, olha a temporada do Vasco. Você imaginava o Vasco em uma final de Copa do Brasil? Isso não é digno de reconhecimento de nada. É isso mesmo que você acredita? Eu penso um pouco diferente. E de coração, cara, eu não imaginava que iria chegar, mas já que chegou, eu vou torcer, eu vou apoiar e vou estar junto. Eu não sei a sua visão a respeito disso, só que eu estou triste. Mas ao mesmo tempo eu estou entendendo que a mudança ela está acontecendo. E é questão de tempo. É questão de tempo. Então, cara, me desculpa, mas não contem comigo pra falar mal do P, porque muitos vão falar, mas ele não bota cara. Que carência é essa, cara, de ficar conversando com ah, não, eu quero conversar com a gestão. Que carência é essa que algum jornalista tem? Que, cara, o Admar conversa com todo mundo e, porra, ele vem e explica as coisas. Pô, pelo amor de Deus. Galera, eu tô muito triste, tô muito puto. Talvez amanhã eu vendo esse vídeo, talvez eu até me pergunte o que eu estou falando. Eu não sei se eu tô falando algo certo, coerente, não sei. Mas eu tô falando do fundo do meu coração, cara. Eu não imaginava o Vasco em uma final de Copa do Brasil nesse ano de 2025. Não imaginava. Mas como chegou, eu apoiei e eu torci o máximo que eu pude. E se fosse campeão, eu não sei o que seria. Eu não sei se eu dormiria essa madrugada. Eu não sei se eu dormiria essa noite. Mas, assim, você que ficou comigo nesse vídeo todo, eu não vou me prolongar mais. Eu acho que já tá tarde. Eu acho que ninguém tá com cabeça pra ficar assistindo o vídeo. Pô, quase meia-noite. Mas, assim, eu tô muito feliz por nós termos chegado aqui. Triste, frustrado, porque eu acreditei. Mas não é terra arrasada. Não é terra arrasada. Precisa ser feita uma reformulação? Precisa. Precisa ser feito mudanças? Precisam e serão feitas. Porque as pessoas que estão ali estão observando isso. Não é à toa que entrou Andrés Gomes no lugar de Jean Davi. Não é à toa que entrou Cauã Barros no lugar de Maxime Domingues. Não é à toa que o Adson se machucou, mas tem jogador de reposição no lugar do Adson. Ah, Patrick, o que melhora? O que precisa melhorar? São peças de reposição. E talvez hoje isso tenha tido um peso muito grande. Enfim, galera, eu quero te agradecer por você ter ficado comigo aqui até esse momento para ouvir as minhas palavras, que são palavras do fundo do coração. Porque eu sei que um montão aí, eu não sei nem se eu posso falar nome aqui no YouTube, que eu também não sou muito antigo aqui, mas igual Flávio Dias, igual Lineker e outros jornalistas aí renomados e grandes. Só que é muito simples eu chegar aqui e ficar só batendo. Quando, na verdade, se eu parar para olhar um contexto, talvez o meu time nem tinha possibilidade de estar ali. E só está ali por causa de mim, de você, da torcida e de mudanças que foram feitas ao longo do ano. Então, rapaziada, vamos entender que essa reconstrução ela traga bons frutos pra gente no futuro próximo. Tá bom, galera? Então, obrigado por você ter ficado comigo aqui até agora. Se você gostou desse vídeo, cara, se você se identificou com algo que eu falei aqui,
Não deixe de seguir o meu perfil, o meu canal, porque assim você vai estar me apoiando. E eu estaria aqui sempre. Eu estaria aqui sempre, independentemente de qualquer coisa. Curte esse vídeo, compartilha para algum amigo. E é isso, galera. Muito obrigado por vocês estarem aqui comigo, porque se você não estivesse aqui até agora, talvez seria impossível estar gravando esse vídeo. Mas dito isso, muito obrigado, tá bom? Um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e é isso. Vamos pra cima.